Eu sei que viveste o passado triste, mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor vem me ajudar a viver em união com os irmãos daquele lado dos teus estão. I know that you live a path of sadness, but Lord has extended His hand. When you cry, look at me. Oh Lord, come and help me. My sorrows take away, give me peace. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com teu Deus viverás. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com Deus viverá. Chamo Daniel Zapalo Atlino, natural do Ambo. Não é? Eu nasci propriamente na Shiva e atualmente próximo a um complexo turístico chamado Complexo da Shiva. Muito próximo a esse complexo é o lugar onde eu nasci em 1979. Minha mãe chama-se Cepina Josefina Sender. Ela é filha do Sr. Sender e meu pai, José Adelino, na altura encontrava-se em Luanda e eu estava prestes a ser nascido. E então minha mãe conta um registro de que na noite em que eu nasci, a minha avó, lá pelas madrugadas, acordaram e pensaram em ir até a casa de uma senhora que pudesse cuidar da minha mãe e ajudar com o parto. Mas então o caminho que eles tinham que seguir passava propriamente próximo ao cemitério, e a minha avó, ao andarem pelo caminho, estava minha mãe grávida, a irmã da minha mãe, duas irmãs da minha mãe e a minha avó. E ela, a minha avó, viu no caminho uma coisa alta que se movia, mas muito alta, muito mais alta do que elas. E a minha avó, mais velha que era, compreendeu que alguma coisa anormal se passava. Mas as meninas, por não terem dado conta do que estava a se passar, então prosseguiram com a marcha, até que a minha avó disse que, olha meninas, eu acho que nós não vamos seguir esse caminho. Não vamos seguir esse caminho porque vejo que esse caminho é distante, e pela marcha a Cepina vai ter complicações, que é minha mãe. Então vamos voltar e vamos passar de um outro caminho que eu conheço, um outro caminho mais seguro que eu conheço, que vamos chegar muito rápido até a casa dessa senhora que vai cuidar do parto. Então as meninas não deram conta, porque a minha avó pensou assim: se eu lhes informar que há uma situação ali em frente, elas vão se pôr a correr, e eu sou mais velha, não vou conseguir aguentar a marcha delas. Então a melhor coisa a ser feita é talvez
cuidar, de lhes dizer que vamos seguir um novo rumo, e eu assim dirigir, e quando menos deram conta estavam em casa onde haviam saído. Foi assim que a minha avó depois explicou que, olha, lá no caminho havia coisas complicadas. Eu vi um fantasma e não pude continuar, mas também não podia vos explicar porque temia vocês iriam correr, me deixar com a grávida e eu não saberia o que fazer. Um pedaço muito importante de história que minha mãe contou para nós. Eu sei que viveste o passado triste, mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor vem me ajudar a viver em união com os irmãos daquele lado dos céus está. I know that you lived a past of sadness, but Lord has extended His hand. When you cried, look at me. Oh Lord, come and help me. My sorrows take away, give me peace. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com teu Deus viverás. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com Deus viverás. Acabou? Sim. Esqueci. Nós somos um total de 6 filhos, de pai e mãe, mas a minha mãe teve mais 2 filhos com um outro senhor e um outro filho com o terceiro marido que ela veio ter. E então, num total, somos 9 filhos. Seríamos 10 por causa da nossa falecida irmã Augusta, que morreu no Lubango em 1986, salvo erro. Eu quero falar um pouco sobre os 6 e depois os outros 3. Quanto aos meus outros irmãos, eu quero destacar os filhos da mãe Nora, falando propriamente do Dani, que é o primeiro filho, que é um irmão cujo talento eu tenho admirado bastante. Ele é talentoso no uso da palavra, aperfeiçoou muito no estudo da Bíblia promovida em casa, empenha-se muito nas tarefas da igreja e nesse caso em particular, ele tem sido brilhante. Eu gosto do talento que ele tem quando desenvolve essas atividades na igreja. Também devo dizer que ele é uma pessoa com um equilíbrio emocional bastante satisfatório. É divertido e joga muito futebol. Quando eu jogava bola, eles eram mais pequenos, mas já mostrava sinais de que haveria de ser um grande jogador. Eu gosto de ver ele jogar. É um irmão que me faz falta. É um irmão que eu amo. Mas é meu irmão. Porque o pai que me gerou indicou-me como mano deles. E ele é meu irmão. E sempre será.
Temos o outro a seguir, que é o Eloy, que me faz rir muito, é muito divertido. Gosto muito de me animar com o Eloy, estar ao lado dele, daquele sentido de bem-estar na família. Ele é proativo, é muito energético no que se trata. Bem, eu gosto tanto quando estes meus irmãos investem na família, na trajetória que já deu início em 1996, até hoje, em que muitas vezes o mano enviava o carro ao pai, preferia andar a pé na universidade, sem livros, e fazendo cópias e entrando de forma sorrateira nas salas para estudar, porque não éramos permitidos entrar sem livros. Mas eu sacrificava meu dinheiro para comprar carro, para dar ao pai, e o pai fazia processo para ganhar algum dinheiro e suster a vida dos meus irmãos. Num campo onde faltava muita coisa, o pai conseguia fazer a diferença, e isso me trazia muita alegria. Se a confiança ligada a este particular incidente fosse bem promovida e cimentada no coração deles, hoje sairíamos de um carro, estaríamos a fazer coisas maiores para a família. Talvez não teríamos o pendor de vida que temos hoje. Talvez teríamos erguido muitas coisas obedecendo a orientação e a linhagem do humano, porque eles teriam um input, um sustento nas ideias e na construção do patrimônio familiar. Depois vem a Maura, que é uma menina, bem, por ser menina muito divertida, é uma alegria para a família, é bastante útil. Assim é a nossa família. Teríamos feito muito mais, mas agradecemos a Deus pelo pouco que já tem se feito. Se Deus tocar o coração deles, e eu sei que é à vontade, e como nós não podemos obrigar, ainda muito eles poderão fazer, não mais para eles, mas para os seus filhos e para as gerações vindouras. Deus abençoe a eles, que tem sido uma grande bênção para nós, principalmente para mim. E eu os amo, pois embora obedecer os limites e as escolhas de cada um, mas o amor por eles é incondicional. Eu sei que viveste o passado triste, mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor vem me ajudar a viver em união com os irmãos daquele lado dos teus estão. I know that you lived a past of sadness, but Lord has extended His hand. When you cried, look at me. Oh Lord, come and help me. My sorrows take away, give me peace. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com teu Deus viverás. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com Deus viverás. acabou. Sim. Ah, é? Esqueci. Depois vem o Lavmo e o Brian, que são... Lavmo é meio rebelde, mas é próprio da idade.
Só que na idade que está agora, 22 anos, é a altura que ele já devia cimentar e firmar a sua vida. Ninguém de nós cresceu assim, com essa retardação de maturidade. Lavmo é o que mais retardou na vida. Ela e o Brian retardaram muito. Não sei por que motivos, mas acredito que o tempo tem sido bom e favorável e espero muito deles para contribuir para o bem e o progresso de toda a família. O Ethan é menino pequeno, ainda inspira muita esperança. Vamos trabalhando para que se recupere a vida dele e seja uma peça fundamental no progresso do bem-estar familiar. Espero que eles um dia compreendam que tiveram pai, mesmo quando o pai deles biológico não esteve presente. Nunca lhes faltou a presença do pai Adelino e sua educação. Nunca lhes faltou manos, nunca lhes faltou disciplina, amor, nunca lhes faltou. Sempre tivemos isso. O que temos que fazer é só a aceitação. Porque até eu e o Agostinho, eu e a Wina chocamos várias vezes como irmãos, isso é normal. Mas nunca nos divorciamos, porque somos irmãos. É o que eu acho deles, é o que eu penso por eles. E Deus os abençoe para serem patrimônio útil para a construção do bem-estar familiar. Obrigado. Eu sei que viveste o passado triste, mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor vem me ajudar a viver em união com os irmãos daquele lado dos teus estão. I know that you live a path of sadness, but Lord has extended His hand. When you cry, look at me. Oh Lord, come and help me. My sorrows take away, give me peace. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com teu Deus viverás. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com Deus viverá. Acabou? Sim. Ah, é? Cheguei cedo. Para começar, eu sou o primeiro filho. Ser o primeiro filho é um grande desafio. Bem, eu nunca soube antes, não é? Era pequeno, eu segui as orientações todas e me foi dito tudo. Vi alguns já nascer, com exceção ao Agostinho, mas eu sempre cuidei dos meus irmãos, sempre os cuidei, sempre protegi, particularmente o Agostinho. O Agostinho teve muito da minha proteção, da minha segurança, do meu cuidado. Na Namíbia, após a separação dos meus pais, eu continuei a cuidar dos meus irmãos, porque o processo de separação havia levado meu pai a se deslocar para Londangwa, e que dista cerca de 800 e poucos quilômetros do local onde nós estávamos. E a minha mãe, por essa altura, primeiro tentou ir para a África do Sul, mas ela acabou ficando em Windhoek e ficou por lá cerca de um mês com muita dificuldade. E durante esse período eu tive que cuidar dos meninos em casa, no campo.
alimentação, preparação para as escolas, para a igreja, a vida normal que nós conduzíamos lá. Eu tive que ser pai e mãe para os meus irmãos. Eu lembro que a Rosa, que é a penúltima, não é, do meu pai e da minha mãe, era bebê, na altura era pequena, e eu tive que passar as noites com ela e com a Zita e a Wina, que eram meninas. Então eu tive que dormir com elas num quarto, e o Agostinho dormia muitas vezes. Também o Agostinho dormia conosco, mas às vezes alguns amigos nossos que solidarizavam-se conosco, às vezes dormiam também na sala com o Agostinho. Mas nós cuidamos dos nossos irmãos. Eu tive o apoio incondicional do Agostinho. Falando do Agostinho, eu não tenho muitas coisas a dizer. Primeiro é que eu não lembro muito, não tenho nada a falar sobre o nascimento dele, mesmo que tenhamos diferença de 4 anos, que eu considero ser muito, mas eu não tenho lembranças, porque o Agostinho, eu só lembro, não é, quando já éramos um pouco grande, lembro andar com ele queixava-nos muito mesmo em casa. Eu tinha um vício mau, de pequeno, eu roubava, mexia. Eu mijava na cama, mijei até os meus 14 anos, eu mijei. E eu também mexia, roubava mesmo. E então o Agostinho muitas vezes teve de receber daquilo que eu roubava, comia, partilhava conosco. Ela até contentava-se com essas coisas normalmente, mas tão logo o meu pai chegasse em casa, era o primeiro a dizer: papá, o mano roubou. E ela até deu misto, que ele vai buscar, ele deixava às vezes pedaços daquilo que nós lhe demos e dizia: olha, o mano deu misto. Ele tinha sempre provas para apresentar diante do pai. Nós detestávamos o Agostinho, nós não gostávamos do Agostinho. Ele era muito verdadeiro, ele falava tudo no pai, contava tudo. Ele, quando está contigo, ele comia mesmo, ficava bem, calava a boca. Quando o pai chegava, ele chegava lá do pai e dizia: papá, vou contar. Ninguém lhe pedia para contar absolutamente nada. Ele sozinho voluntariava-se para contar o que aconteceu ao longo do dia. Quando eu tivesse uma briga com o vizinho, e às vezes por conta dela, porque eu saía em defesa a ele provoca, entra em brigas e eu tinha que o defender. Muitas vezes eu tinha que o defender. E nessas circunstâncias eu tinha que me envolver em brigas muitas vezes. E ao fazer isso, de noite, o pai, quando chegasse em casa, 2 pessoas queixavam. A mãe, sempre dava um relatório ao marido, o que aconteceu, e se colocasse o meu caso, eu apanhava porrada. O meu pai sempre batia. Meu pai nos dizia que nós somos filhos de um reino, nós somos filhos do trono. Nós não podemos nos envolver em brigas na rua com as pessoas, em discussões frívolas com as pessoas. Meu pai, inclusive, dizia que nós não podemos andar com pessoas que não são legítimas para estarem ao nosso lado, pessoas que têm condutas que por rebelião insistem em manter esses hábitos maus. Meu pai aconselhava sempre nos distanciarmos destas pessoas. Então eu apanhava sempre porrada, porque o Agostinho, ele sempre queixava. A Bueno, eu chamo-a de Bueno. Os outros dizem que ele é Wino, tem dificuldade em pronunciar propriamente o nome dela, mas eu chamo de Bueno. A Bueno, uma menina meiga, ela nasceu no Lubango. Creio que ela nasceu em 86, 87, creio eu. 86, creio eu.
na pediatria do Lobão, foi onde ela nasceu, na maternidade do Lobão. E quando ela nasceu, eu lembro o dia que trouxeram o hino para casa, foi um Natal. A Wina parece que nasceu dia 23 de dezembro. E no dia 25 o pai veio com ela. Ela foi o nosso presente de Natal naquele ano. Foi bom. Eu gostei de ter uma irmã, bebezinha, toda vermelhinha. Mas a Wina tem uma particularidade. Desde pequena, desde o primeiro dia que eu conheci a Wina sempre foi um bebê calmo, manso, humilde. A Wina não se mete na vida das outras pessoas. Ela evita essas coisas. Ela sempre cuidou dos seus próprios assuntos. Sempre cuidou de tratar aquilo que lhe importa. No seio da família, ela é muito intelectual. Ela gosta de ler. Ela gosta de uma vida que enaltece e configura-se nos padrões de educação. A Wina gosta de pessoas íntegras, pessoas honestas e sinceras. E viver com a Wina, você tem que amar a ciência e o conhecimento. Assim vives bem. Na minha família tem 2 pessoas que eu deixaria os filhos com eles à vontade, porque elas cuidam do lado acadêmico, cuidam muito da maneira como falam, como pensam, como se enquadram. Quer dizer, a tia Wina e o Mano Peregrino, que é o caçula, são 2 pessoas que importam-se muito, muito com o fator educação das crianças. Eu podia também colocar neste panorama a Dona Rosa, que também vejo isso nela. Ultimamente desperta muito esse interesse, desde sempre ela, mas não na incidência, não com a força que o Peregrino e a Wina têm levado, mas ela também preocupa-se muito com o bem-estar acadêmico e o progresso dos estudos dos meninos. Agora, eu esqueci uma coisa sobre o Agostinho. Há uma coisa sobre o Agostinho e a Wina que eu acho que casam perfeitamente. Algo que eu amo muito sobre estes meus 2 irmãos é que eles doam-se. Eles conhecem as lutas do mano, do pai e da mãe. E há uma coisa particular que eu gostaria de falar sobre os pais, que seria bom para que os outros também pudessem copiar, para que no processo de fazer crescer as crianças pudessem ter grandes ganhos. É o facto de sempre partilharmos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas lutas com as crianças. Porque quando fizermos isso, estaremos a passar a imagem nestas crianças de que nós temos insuficiências, temos necessidades. Os meus pais sempre fizeram questão de nos fazer entender quando estivemos em alta e quando estivemos em baixo. Então, nós não vivíamos de ilusões, nós não vivíamos de luxúria, não é? Tentando nos impor diante dos outros. Não era esse nosso conceito de vida, porque conhecíamos perfeitamente as nossas limitações. E isto regulou-nos durante muito tempo. Creio eu que tenha sido fundamental no processo de construir o caráter que nutrimos hoje. E quero agradecer a Deus por isso. Eu sei que viveste o passado triste, mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor que me ajudar a viver em união com os irmãos daquele lado dos teus estão. I know that you live a path of sadness, but Lord has extended His hand.
you cried, you looked at me. Oh Lord, come and help me. My sorrows take away, give me peace. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com teu Deus viverás. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com Deus viverás. acabou. Sim. Ah, é? Esqueci. Depois do Agostinho, antes da Bueno, nós tivemos uma irmã, Agostinha, que seria a xará da mãe do meu pai. Esta minha irmã veio a morrer no Lubango de, creio que é sarampo, talvez, creio eu. Mas é algo que eu preciso ouvir um pouco mais do meu pai. Mas creio que é sarampo. Ela morreu na Canguinda, numa das casas que nós vivíamos. E na altura o tio Fux é quem havia ajudado o pai. Era a pessoa que o pai conhecia no Lubango, que lhe ajudou, estendeu-lhe a mão e foi o grande apoio, o grande suporte para o pai naquela época. E perdemos aquela irmã. Eu lembro o óbito que se passou em casa. Lá se vão cerca de 30 e tal anos até hoje. E o Senhor tem nos preservado do jeito que Ele nos preservou até hoje. E tudo isso agradecemos a Deus. A Zita é, neste preciso momento, a quarta filha dos meus pais. Ela nasceu no dia 2 de dezembro e é uma grande bênção. Eu lembro perfeitamente que quando a Zita nasceu, uma coisa acontecia, algo acontecia de estranho lá em casa. A Zita chorava sempre, ela chorava muito e nós não sabíamos o porquê que ela chorava, mas muitas vezes a minha mãe encontrava a Zita fora da cama, no chão. E quando ela encontrava a Zita fora da cama, no chão, ficávamos sempre a pensar que a bebê rodava-se até a berma da cama e caía. Foi sempre o que nós pensamos. Até que um dia encontramos a Bueno e demos conta que afinal a Bueno tinha tanto ciúme da bebê que havia nascido que ela ia até a cama, puxava a irmã até o cantinho da cama e ela saía. Depois a irmã caía, quando chorava ela falava: vão lá ver, está a chorar, vão lá ver. Nós íamos para lá e encontramos o bebê sempre no chão. Foi a Bueno que puxava sempre a Zita para a berma da cama e ela caía. Era o ciúme, ela não queria, porque dava-se muita atenção a Zita e pouca atenção a Bueno. A Rosa Chilombo Adeline. A Rosa nós chamamos de tomboy. Tomboy são aquelas meninas que se parecem homens, não é? Mas são fortes. Ela sempre foi autônoma, sempre. Ela sempre brincou. Ela não é muito feminista como as outras meninas. Bem, talvez agora que está crescendo, né? Eu dou conta que os sentimentos dela, as emoções delas cresceram muito. E ela está a passar a ser uma espécie daquele tipo de mulher que apresenta muito o lado feminista. Mas ela nunca foi sempre assim. Ela foi muito
foi muito dura. Dura com ela mesma, dura com os outros. Não imagina que na República da Namíbia, muitas vezes, quando estávamos por lá, ela ia brincar, saía de manhã e vinha de tarde. Não é? Vinha toda esbranquiçada. Tem algumas fotos que, se Deus quiser, vai fazer questão de colocar, em que é praticamente irreconhecível a Bita, não é? Que é a Rosa Shilombo, e o Peregrino e o paizinho do Mano Gabi. Estes eram irreconhecíveis. E outros, Adelaide e outros que viviam em casa, eram mesmo irreconhecíveis. Quer dizer, brincavam tanto e vinham de noite esbranquiçados de poeira. E olhávamos para eles, você não conseguia reconhecer se de facto eles eram ou não membros da família. Muito engraçado. Lembro de uma ocasião em que houve muita agitação em casa, porque a minha irmã, a Rosa, foi até a árvore do tio Chiamba, roubou pêssegos lá, conforme eu vos disse que ela é atrevida, ela brincava com o rapaz, o paizinho, que é o nosso sobrinho, era um dos amigos dela. Então roubaram, ela roubou figo, pêssegos na árvore do tio Chiamba, mas afinal de contas o tio Chiamba havia colocado inseticidas, não é? O tio Chiamba havia colocado inseticidas, que são medicamentos apropriados para matar os insectos, e a minha irmã, sem saber, roubou e comeu. Eles deram conta que alguém roubou, então eles fizeram questão de procurar essa pessoa, até que chegaram em casa e deram conta que era a filha do pai de Lino que havia roubado. E perguntando se comeu, ela de facto disse que comia, e comeu muito. Então nós estamos à espera lá em casa do momento em que ela ia começar a convulsionar e morrer. Então ficamos lá, o pai aflito num lado, virado, o pai sempre discreto. A mãe, na altura, discreta também do outro lado. E meus irmãos todos a olhar. A Bita daqui a nada vai dar mal. Vamos olhar para a Bita, porque ela comeu veneno. Mas olha, por incrível que pareça, a não ser que o tio Chiamba estava equivocado, mas a Bita vive até hoje. E nem sequer tossiu uma única vez. Banhou, dormiu, lindo sono, acordou no dia seguinte até hoje está aí. Ela comeu veneno e prevaleceu. O Peregrino. Bem, o Peregrino já é um pouco diferente de todos. Primeiro, ele é o caçula, não é? Já havia dito anteriormente, ele ama profundamente a educação, não é? Ele é como Aquino, gosta de ler, gosta de persuadir e buscar o conhecimento. E este é um lado muito positivo do Peregrino, amar a leitura. Ela, tal como Aquino, gostam de persuadir conhecimentos e estar à volta de pessoas que têm grandes conhecimentos. Elas admiram o que as pessoas falam, a maneira como pensam, a maneira como resolvem conflitos. Isso é algo que lhes motiva muito e eles são apaixonados por essa vertente da vida. No entanto, eu fico muito grato pelo espírito manso que ele também demonstra, pese embora eu saber que ela tem tido também alguns desequilíbrios de nervo. Por exemplo, é um pouco impaciente. Ele é muito bom de estigar os outros, mas quando a estiga contra ele fica irritadíssimo, quer justificar constantemente, quer mostrar que está certo. Mas é muito meigo, manso, uma grande bênção para nós. Eu amo muito ele e desejo muitas coisas boas para a vida dela. Obrigado. Eu sei que viveste o passado triste, mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor vem me ajudar a viver em união com os irmãos daquele lado dos teus está.
não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com teu Deus viverás. Eu sei que não dá pra falar tudo que sentes. Eu sei que não dá pra falar o que viveu. O passado já passou, todas as mágoas afundou. Agora com Deus viverá. Acabou? Sim. Ah, é? Esqueci.